Boa tarde, eu sou o João Júlio. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem comparecido aqui à defesa do meu trabalho de monografia. Em especial, é claro, vocês membros da banca, por aceitar esse convite e vir avaliar. O título desse trabalho monográfico é Matemática no Céu, explorando proporções das pipas tetraédricas de Alexander Graham. Esse trabalho ele vai ter origem no projeto CDME, que tem a história de que, em 2007, o governo federal lançou um edital propondo às universidades que construíssem conteúdos entre softwares, experimentos educacionais, atividades de áudio e atividades de vídeo, divididos nas mais diversas áreas: matemática, português, química, física e biologia. Bom, a Universidade Federal Fluminense foi uma das 5 universidades contempladas para a área da matemática. Aqui a gente vê a página do projeto CDME aqui da UF, onde é conteúdos digitais de matemática e estatística. Aqui alguns ícones de atividades que estão lá no site, e aqui no cantinho a gente vê o da pipa tetraédrica. Bom, a pipa tetraédrica, nós construímos ele no formato de experimento educacional. Nós propomos uma oficina para a sala de aula, onde os alunos vão construir uma pipa tetraédrica para utilizá-la como material manipulativo. E antes de entrar nos detalhes dessa oficina, eu vou falar um pouquinho desse tipo de material. Os materiais manipulativos eles têm diversos defensores, diversos teóricos da aprendizagem já falaram sobre ele. Zoltan Dien, Brunner, Piaget. Vou citar aqui o Moore, que ele vai dizer que esse tipo de material permite que os alunos construam por si só modelos cognitivos para ideias e processos matemáticos. Ou seja, ele está dizendo que é para o aluno mais fácil levar as ideias do mundo concreto para o abstrato quando ele trabalha com material manipulativo, né? Também vai dizer que alunos reportam mais interesse em matemática quando eles têm contato com esse tipo de material. Então, é claro que o material manipulativo não faz milagre. Então, vemos que alguns outros pesquisadores, como o Barbie e a Moerpeck, vão nos alertar quanto ao uso do material manipulativo, né? Que ensinar com manipulativos não se restringe ao simples ato de distribuir brinquedos e permitir que os alunos descubram a matemática por detrás daqueles objetos por si só. Bom, parece que ele está contrariando o que o Moore fala, né? Mas é claro que quando o Moore fala que os alunos descobrem por si mesmos, isso significa que o professor ele deve dar uma orientação, uma contextualização, e ele deve motivar o aluno a descobrir o que tem naquele material concreto, né? Eu dou como exemplo que se você pega um kit de material dourado, que imagino que todos nós aqui conheçamos, o professor entrega isso na mão do aluno e não contextualiza, não explica, não motiva, não indaga nada, o aluno simplesmente deixa lá para ele ver o que faz, provavelmente esse professor vai ver que seus alunos não vão descobrir nada de base decimal com material dourado, mas sim que o material dourado pode ser usado como Lego, que provavelmente as crianças vão ficar lá montando casinha com material dourado. Então, nós vemos esses dois pensamentos falando sobre material manipulativo. Vamos voltando à nossa oficina. No início da nossa oficina, a gente fala de uma contextualização histórica. Essa é a primeira etapa de 5. Nós damos uma contextualização histórica não só porque a história da pipa é muito interessante, mas porque nós queremos que a sua contextualização matemática tenha uma motivação maior para o aluno. Então, nós apresentamos a ele uma pergunta do início do século XX. É possível construir aparatos voadores grandes e aerodinamicamente estáveis? Bom, eu, você e os alunos sabemos que sim, né? Porque a gente já vive no mundo, existe avião, existe helicóptero, existe drone e tudo. E um monte de outras coisinhas. É claro que para esses pesquisadores do início do século XX, essa resposta não era óbvia, né? A gente vê aqui várias tentativas dando em fracasso. E a gente mostra essas filmagens justamente para o aluno entender que chegar a essa resposta não foi fácil, certo? Parece muito simples no mundo que a gente vive hoje que esses objetos existem. Um cientista muito importante da época, Simon Newcomb,
ele criou esse argumento explicando por que é que aqueles homens não iam conseguir criar tal aparato voador. Ele vai dizer: considere duas máquinas voadoras semelhantes, sendo que uma tem o dobro da escala da outra. Todos sabemos que o volume, então o peso de dois corpos semelhantes, são proporcionais aos cubos de suas dimensões. O cubo de 2 é 8, então a máquina maior terá 8 vezes o peso da máquina menor. As áreas da superfície dessa máquina, por outro lado, serão proporcionais aos quadrados de suas dimensões. O quadrado de 2 é 4. Desta maneira, a máquina mais pesada explora ao vento uma superfície com área 4 vezes maior, tendo então uma nítida desvantagem na razão eficiência por peso. Bom, já que essa daqui tem o dobro do tamanho dessa, né? O volume dessa daqui será 8 vezes o volume dessa. Como elas são máquinas semelhantes, então o peso que é proporcional ao volume também vai ser 8 vezes maior que o peso dessa, né? Ele fala da área, a área da asa que vai expor ao vento. Para o aluno conseguir entender isso, que talvez não seja tão óbvio, nós criamos um aplicativo no GeoGebra que vai mostrar o que acontece com o objeto unidimensional. Aqui nós damos o exemplo de um segmento de reta, um bidimensional, um quadrado, e um tridimensional, que é o cubo. São objetos fáceis de se visualizar. Então, nós mostramos o que acontece com a medida desses objetos quando eles dobram de tamanho. O quadrado é fácil de entender que um quadrado com o dobro do tamanho do primeiro quadrado, um segmento de reta com o dobro da medida do primeiro segmento, ele vai ter o dobro. É meio fácil. Quando a gente pega e dobra o tamanho de um quadrado, a área do quadrado maior terá medida 4 vezes maior do que a do primeiro quadrado. A do cubo, quando a gente dobra o tamanho, a gente vai ter a medida de volume 8 vezes maior. Bom, e esse aplicativozinho no GeoGebra, vou mostrar aqui para vocês. Aqui L corresponde ao comprimento da aresta, e a gente arrasta até chegar em 2. E aqui, ó, podemos ver que nesse cubo maior a gente consegue contar facilmente 8 cubos iguais ao primeiro pequenininho. Então o volume desse cubo, a medida dele são 8 vezes o volume do cubo menor. E estudando um pouquinho mais sobre esse argumento do Newton, né, a gente vai descobrir que ele é uma releitura do princípio de similitude lá de Galileu Galilei. E o Galileu Galilei vai dar esse princípio de similitude para explicar que se o organismo biológico aumentar o seu tamanho, ele vai ter que mudar a sua estrutura. Justamente, a gente pegou aqui o exemplo dessa aranha do filme Tarântula, né? Que se ela for semelhante a uma aranhazinha normal, essa aranha aqui é gigantesca, ela vai ter um peso muito grande comparado à espessura do seu esqueleto. Então ela teria ossos frágeis, por assim dizer. Ela com certeza não conseguiria existir. Não ia conseguir andar, muito menos aterrorizar ninguém. Voltando para a época do Newton, bom, temos o Alexander Graham Bell. O Alexander Graham Bell é um cientista que eu acredito que todos nós conhecemos pelo telefone. E ele, com a patente do telefone, não precisava mais se preocupar tanto assim com dinheiro. E era um cientista que queria se aventurar em novos problemas tecnológicos enfrentados pela humanidade. O que estava em aberto era a aviação. Então, ele propôs um modelo de pipa que era aerodinamicamente estável e o tamanho pode ser aumentado mantendo-se constante essa razão eficiência-peso. Ora, a gente acabou de ver que se aumenta o tamanho, essa razão fica alterada, né? Então, como é que ele conseguiu isso? Será que ele conseguiu isso? Nessas fotos nós podemos ver o Graham Bell com uma pipa enorme, né, uma estrutura tetraédrica enorme, vai ser semelhante com a que nós iremos construir, ele e a esposa. Essa gigantesca aqui foi a que ele conseguiu transportar um ser humano. E aqui está a foto do cara corajoso que subiu nessa pipa e foi para o céu. Mas e aí? Como é que ele conseguiu isso? Qual o segredo do Graham Bell? E com essa pergunta que a gente espera motivar os alunos. Qual é o segredo do Graham Bell? Então, para descobrir, a gente tem que construir a pipa. Construir para estudar.
Bom, segunda etapa da oficina, a construção da pipa. Para construir, a gente precisa de material. O material que nós pensamos, o material parece um pouco que nós pesquisamos para a construção da pipa, e foi escolhido de tal forma com que essa oficina possa ser aplicada tanto em escolas particulares quanto em escolas da rede pública. São materiais baratinhos, são materiais que a gente consegue encontrar em qualquer lugar. A gente vai ver canudo, um palito de churrasco que já será explicado, né? Tesoura, fita dupla face, um carretel de linha, cartolina, enfim. O segundo passo é a construção da estrutura tetraédrica. Bom, quando nós iniciamos a oficina, nós costumamos entregar para os alunos todo o tutorial desse passo a passo impresso para que fique fácil, ele possa enxergar ali o que tem que ser feito. Nesse passo, como é algo que os alunos às vezes têm dificuldade, nós temos um GIF animado que mostra que a linha passa pelo canudo 2 vezes e como ela passa, e essa linha é colocada de tal forma que de cada extremidade do canudo ele vai se ligar a outros 2 canudos diferentes. Então, quando a gente puxa bem a pipa, essa estrutura tetraédrica ela fica muito rígida. Isso influencia na aerodinâmica dela. Tá? Bom, e caso o aluno não consiga entender direito o GIFzinho, como ele tem entregue em mãos, ele vai ter um desse aqui impresso para ele poder observar que a linha entra pelo 1, sai pelo 2, entra pelo 3, vai pelo 4. Mas em caso de qualquer dúvida, o professor tem que orientar o aluno, e é o que a gente costuma fazer. Tá? O passo 3 é construir mais 3 delas. Nós, na aplicação da oficina, sempre recomendamos que os alunos estejam agrupados em quartetos. Porque, além de facilitar, em vez de cada aluno construir 4 dessas, que demoraria um bocado, já que provavelmente é a primeira vez que eles estão fazendo, né, nós queremos incentivar um trabalho colaborativo em sala de aula, que nós entendemos que é muito importante. Então, o aluno vai ajudando o outro. O passo 4 é o molde. Ele vai servir para cortar no formato correto a folha que vai ser usada para encapar a pipa. Esse molde, ele é aqui a metade de um triângulo equilátero mais uma abazinha. Essa abazinha que vai contornar o canudo para encapá-lo. O L, que eu espero que vocês consigam ver, que é essa medida daqui, é a medida do canudo. Tá? E como a gente sabe que a pessoa talvez não encontre o mesmo canudo que a gente encontra, que normalmente é de 21 centímetros, nós fornecemos no site diversos modelos com tamanhos diferentes. Você em tamanhos diferentes para que o professor possa imprimir. Depois ele recorta em cima de uma cartolina, que é um material mais durinho, e vai conseguir fazer melhor o contorno no papel seda. O passo 5 é dobrar o papel e encaixar o molde. Como acontece, né, de às vezes os alunos terem dificuldade de dobrar o papel em 4, como para ele não é muito óbvio, como essa dobra em 4, nós adicionamos um videozinho detalhando exatamente essa dobradura e o encaixe do nosso moldezinho. Tá? Mas aí os alunos ainda assim tendo dificuldade, só o professor ia orientar. O passo 6, a gente já está com o nosso moldezinho em mãos, ele lembra um losango com abas, e ele que vai encapar 2 faces da estrutura tetraédrica. Aqui a gente ensina como colar as fitas dupla face, e por a gente, na aplicação das oficinas, perceber alguns erros, como os alunos tirando a fita antes do momento, nós adicionamos essa recomendação também, que se ele tira, pode embolar, aí tem que fazer outra folhinha dessa de novo, dá trabalho. Então adicionamos essa orientação para que o professor que veja, ele fique atento na hora de passar para os seus alunos. O passo 7. Aqui a gente vai ensinar a encapar a estrutura tetraédrica. Aquela fitinha que estava no meio, ela vai servir basicamente
para fixar o tetraedro na folha, porque se você prender sem ele, pode ser que a folha corra, aí vai dar trabalho, então ele já está preso, aí pode encapar direitinho. O passo 8 é muito parecido com o passo 3, ou seja, se o aluno tiver que fazer o 4 dele, vai ser muito demorado, então passo 8 é fazer encapar de novo, né? Então se ele estiver em grupo, já agiliza, trabalha colaborativamente. O passo 9 é amarrar os tetraedros. E aqui, como vocês podem ver, né, as fotos são bem ilustrativas do que a gente quer. Né? Os tetraedros que a gente tem são esses aqui. Nós unimos os tetraedros pelos vértices. Colocamos 3 na base, um no topo, unindo todos por vértices. Perdão. Isso está nas nossas fotos, né? Eu percebo assim que os alunos, quando têm dificuldade nesse passo de entender que os tetraedros são amarrados pelos vértices, eles estão todos com todas as faces viradas para o mesmo lado, 3 embaixo, 1 em cima, é porque eles não têm o hábito de ler instruções. Eles preferem perguntar e você tem que falar e explicar oralmente. Então, eu acho que é mais uma questão de hábito, mas aí é um bom momento até para o professor treinar que os alunos sigam instruções escritas. Que a gente vê, por exemplo, em prova, o aluno não segue as instruções corretamente, normalmente por falta de hábito de seguir esse tipo de instrução. O passo 10 é amarrar o cabresto, que ele vai unir a pipa toda à linha que a gente vai puxar. Ele é amarrado no topo do tetraedro que a gente escolheu, que vai ficar em cima, e no meio aqui da aresta frontal. Bom, vocês podem imaginar que quando o aluno puxa, essa linha vem para frente e essa linha também, tendo a resistência do ar, isso aqui provavelmente vai se dobrar. Aqui a gente aproveita aqueles palitinhos de churrasco do início, né, para reforçar a nossa estrutura, a nossa pipinha, de forma com que ela não sofra tanto com a resistência do vento e com os puxões. E o aluno também pode, né, eu já vi soluções de próprios alunos, amarrando o cabresto no palitinho, ou então usando uma colinha, a própria fita dupla face, para que o palito fique melhor fixado aqui dentro. E com isso nós terminamos a construção da nossa pipa. E agora nós vamos para a parte que mais nos interessa, que é a discussão matemática. Com a pipa em mãos, mesmo que os alunos estejam morrendo de vontade de soltar a pipa, a gente segura eles um pouco mais em sala. E vamos trabalhar com a discussão matemática, que ela é feita da seguinte forma. Foi criado um formulário de acompanhamento do aluno em 7 partes, onde nós levamos o entendimento do argumento de Newcomb, por que a pipa não fere, né? Além de algumas outras cerejinhas que nós colocamos. E nós começamos com qual é a razão entre as medidas dos segmentos. Então, esse início é basicamente para o aluno ver que essa pipa daqui, ela vai gerar essa, que tem o dobro do tamanho dela, certo? Mas como ela é feita com 4 vezes, tal, então a gente vai encadeando o pensamento. E aqui, na primeira, a gente vai ver qual o tamanho dessa aresta. Qual o tamanho dessa aresta? Essa aresta aqui mede 2 canudos. Essa aresta mede 1 canudo. Então a razão entre a aresta dessa e a aresta dessa pipa é 2. A gente vai ver a razão entre as áreas, e também é muito fácil checar essa razão. A gente sugere aqui o triângulo DBC e o D'B', C', e a gente vai ver aqui, ó, esse triângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então nós temos 4 triângulos iguais a essezinho aqui, então essa área será 4 vezes maior que essa.
Na parte 2, a gente vai contar os canudos. Essa contagem vai ser essencial para a gente na parte 4. Primeiro a gente conte os canudos de uma célula tetraédrica. Isso que fácil, ele vai contar lá com aquele tem em mãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na B, a gente, uma aqui tem 4 células tetraédricas. Ele vai contar no seu grupo os 24 canudinhos. Na C, com arestas iguais a 4L, ou seja, são 16 células. Aí, uma turma normalmente tem mais do que 16 alunos. Então, você tem pelo menos 4 grupos, o professor pode, vamos lá, vamos junto aqui. Forma uma pipa enorme, parecida com aquela que a gente viu com o Grabel e a sua esposa. Conta quantos canudos tem. Mas aí o aluno já está percebendo que quando você cria uma estrutura maior, ela tem 4 vezes a quantidade de canudos da estrutura anterior. E propomos uma generalização. Mas ainda assim, o professor pode aproveitar o aplicativo no GeoGebra que foi criado justamente para auxiliar nessas contagens. Então, aqui pode contar com uma célula tetraédrica, quando são 4, quando são 16, quando são 64 e vai até 128 células tetraédricas. Pode dar zoom, ampliar, mas é claro que aí o aluno já está entendendo essa progressão geométrica. Deixa eu deixar de volta no 1. Então o aluno já vai conseguir calcular quantos canudos são necessários para construir uma pipa de aresta do tamanho que ele quiser. Na parte 3 a gente vai fazer a contagem das áreas. Qual é a área total da asa dessa pipa? Aí o professor pode atribuir um valor como S. A área total dessa aqui é essa. Ele pode calcular efetivamente, mas facilita se ele utilizar um valor simbólico para essa área, S. Na B, qual é a área total das asas desse tetraedro? É fácil para o aluno, ele vai ver. Tem 4 tetraedros iguais, 4 vezes maior que a primeira. Na C, ele vai usar aquela com 16 células. Ele vai ver que é 4 vezes a anterior, 16 vezes a primeira. E na última, uma generalização. Aí aqui, novamente, ele pode usar o software do GeoGebra, né? Mas aí o aluno já tá sabendo como fazer e provavelmente vai chegar mais facilmente a esse resultado. A parte 4, nós finalmente começamos a trabalhar a pipa tetraédrica e o argumento de Newton. Aproveitamos os resultados da parte 2 e 3, a gente vê lá. A gente tinha um peso, vamos atribuir um peso P aqui para essa pipinha que está sozinha, essa célula sozinha. Ela tem a área S que a gente disse lá. Qual é a razão entre o peso e a área? P sobre S. Aí aqui, na parte 4, no item B, qual é a razão do peso pela área das asas dessa pipa maior? Como ele sabe que ela é feita com 4 vezes mais canudos que essa, e é o canudo que está pesando, né? Ele vai perceber que o peso desse aqui é 4 vezes maior que esse, e a área total das asas é 4 vezes maior. E a razão vai se manter constante. O mesmo para o item C, ele vai fazer com 16 células, e na generalização, ele vai ter essa conclusão, de que não importa o tamanho da sua pipa, a razão, peso por área total das asas, vai ser sempre constante. Aí, legal, caramba, a pipa do Grabel realmente não está ferindo o argumento de Newcomb. E a gente vai para a parte 5 para dizer por quê? Por que ela não fere o argumento de Newcomb se a gente viu lá naquele primeiro aplicativo do GeoGebra que se você dobra o tamanho de um objeto tridimensional, o volume e o peso dele vão crescer ao cubo, né? Bom, aí a gente faz a seguinte pergunta. Os dois canudos, considere os canudos que a gente usou. Aqui tem um canudinho, aqui tem 2. Esses canudos são semelhantes? E a gente vai descobrir que não. Porque quando o canudo é um objeto tridimensional.
E esses dois canudos não podem ser semelhantes porque não houve um crescimento nas 3 dimensões. Aqui eles só aumentaram o comprimento, né? Já que, afinal de contas, são 2 canudos justapostos. Para eles serem semelhantes, teria que ser um canudo com tamanho, comprimento 2L, mas que tivesse aumentado a sua espessura também. Então, de fato, esses canudos não são semelhantes. Isso pode não parecer tão óbvio de cara para o aluno, quando a gente pensa, por exemplo, na aresta de um poliedro qualquer, a gente vai, um poliedro com o dobro do tamanho, e a gente olha para a aresta desse poliedro. Bom, a aresta a gente tem que identificar com um segmento de reta, e um segmento de reta é um objeto unidimensional. O canudo não. O canudo é um objeto do mundo físico, e ele é tridimensional. Então a gente perguntou se os canudos são semelhantes, depois a gente vai ver, então, será que essas pipas são semelhantes? Esses 2 tetraedros vão ser semelhantes? Não, não serão semelhantes. Justamente porque os componentes de suas estruturas não são semelhantes. Essa aqui são apenas 4 réplicas justapostas dessa daqui, que não é o caso de uma semelhança. E no item C é de fato a pergunta. Então por que as pipas que seguem a receita do Gravel não são a violação de Newton? Porque não são semelhantes. Como o Newton fala, imagine 2 máquinas semelhantes. E elas não são. Apesar de visualmente parecerem. A parte 6, uma curiosidade que nós deixamos, né? Aqui nós temos um tetraedro grandão com aresta igual a 2L, e aqui um tetraedro formado por 4 tetraedros menores, cada um com aresta 1L, então ele total aqui tem aresta 2L. E pergunta, a área total da asa desse tetraedro é igual à área total das asas desse tetraedro? Aí aqui o professor pode usar um argumento geométrico, né? Ele vai ver, bom, o triângulo que está aqui para dentro da asa desse tetraedro, ele vai ser igual a esse triângulo que está faltando aqui, né? Esse buraquinho aqui. Então, se você girar, ele vai caber exatamente aqui. O mesmo vai valer para esse lado do amarelo aqui, ó. Ele vai encaixar exatamente aqui e a gente vai ver, sim, as áreas das asas são iguais. E a parte 7 é uma cerejinha do nosso bolo, que é falando de volta do princípio de similitude de Galileu Galilei. A gente vai pegar a aranha do filme Tarântula, ela tem 100 pés de altura, são 30 metros e 48 centímetros. 1.524 vezes maior que uma aranha normal. Uma aranha média vai ter 2 centímetros de altura e 100 gramas. Então a gente pede que os alunos calculem qual seria o peso dessa aranha, né? E ela vai ter um peso extremamente grande e o seu osso vai ser fino. Vai ver, realmente, uma aranha assim ela não pode existir. E com isso, nós terminamos o nosso formulário de acompanhamento ao aluno. Todas as questões que nós propomos foram passadas. O professor ele tem sempre, é claro, a liberdade de editar. Ah, não, essas perguntas aqui eu acho que não vai caber para a minha turma, eles ainda não vão conseguir acompanhar. Ele pode adicionar outras. E as respostas de todas essas perguntas, a gente disponibiliza para os professores que perguntarem. Tem para vocês aí no capítulo 3, se eu não me engano. Então, os alunos em sala, ainda e talvez um pouco mais quietos, depois de construir a pipa e ter feito o formulário, a gente vai fazer um contraponto, exibindo um vídeo do TED. Como aquele primeiro vídeo que a gente viu, aquele monte de fracasso, né? Pessoas tentando fazer algo, um aparato, uma máquina voar e não conseguindo, vocês devem ter percebido que tinha um objeto que para nós lembra um avião, né? E que estava batendo asa, assim, bem muito tosco, né? Toscamente. Aí, caramba, quem que pensar num troço desse? Por que fizeram isso? Primeiro que o ser humano baseia-se muito nos animais na hora de construir máquinas. Mas será que a gente conseguiu evoluir? Então, a gente apresenta esse vídeo do TED. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês.
gente mostra esse vídeo como motivador, porque afinal de contas parece muito estranho um avião batendo asas. Só que o ser humano investiu o seu tempo, o seu raciocínio nessa questão. Será que eu consigo fazer um objeto voador semelhante a um pássaro batendo asas, né? O Marcos Vitor, por exemplo, que é participante desse projeto, construiu um pássaro muito bom como um pássaro. Então, mostrando aos alunos que mesmo ideias que parecem estranhas, elas podem também trabalhar para gerar we sucesso. can now look at the smart E é bird. muito legal. So here is one Aí a gente está without a chegando skin. We ao have a fim do wingspan. ensino. E os alunos devem estar doidos para soltar pipa, mas ainda assim a gente tem que segurar eles, pegar a parte do material de volta, que alguns itens do material são um pouco mais caros, mas eles são itens que podem ser utilizados novamente. Tesoura, a fita dupla face, ela normalmente dá para mais de uma oficina, às vezes 2 ou 3. A gente deixa um carretel de linha para cada grupo com 4, construir aquelas pipinhas com 4, para eles poderem soltar pipa. A gente costuma levar eles também para soltar pipa, é legal, eles se divertem. Juntar o lixo, infelizmente essa oficina gera muito lixo, mas então a gente recolhe o lixo para deixar a sala limpa para a próxima pessoa que for utilizar. E a gente tem que gerar esse tipo de consciência nos alunos também, né? E a gente recomenda, principalmente se o aluno não estiver com a gente quando for soltar, que ele tem que soltar onde não vai causar perigo nem para ele, nem para outras pessoas. Ou seja, se a linha agarrar num fio de energia, olha, deixa a linha para lá, senão você pode tomar um choque, e você liga para a companhia. Não soltar perto de carros ou aeroportos, não pode atrapalhar no voo, na decolagem ou na aterrissagem de avião, ou pode realmente machucar alguém no trânsito, né? E se estiver começando uma tempestade, não soltar pipa. Porque, bom, pode acontecer de ele se machucar, pode molhar a pipa, provavelmente vai molhar a pipa e vai estragar a pipa. E essas são as recomendações que nós deixamos para os alunos. E esse, de fato, é o fim da oficina. Essa oficina a gente já aplicou diversas vezes. E nós tivemos uma boa repercussão dela, de pessoas que viram no site, acabaram pesquisando sobre a pipa de Grebel, encontraram, e a gente descobriu que houveram 13 edições em escolas do ensino médio fundamental, médio e EJA, 3 dissertações de mestrado que citaram a pipa, oficinas em diversas instituições, comunicações e posters, um campeonato, um workshop, 5 feiras escolares, e ela foi citada inclusive no vestibular da Universidade do Estado de Goiás. Bom, das diversas oficinas que nós aplicamos, 2 delas foram muito importantes para nós. Ambas pelo fato de divulgarem, né, ajudarem a divulgar a oficina, que foi no quarto encontro Hotel de Hilbert, com alunos da UBMEP, em 2014, e a outra foi esse ano no Festival da Matemática, uma junção de forças do STM em Limpa. Aqui alunos de todo o país, aqui pessoas, maioria do estado do Rio de Janeiro, mais pessoas também de outros países, professores, inclusive, mães, pais. A gente divulgou muito a pipa, a oficina, e nós conseguimos filmar os alunos soltando pipas que eles mesmos construíram. Porque é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Você vê uma pipa com formato escalafobético que nem esse negócio voa? Voa. Então nós filmamos o primeiro vídeo do Encontro Hotel de Limpa. O segundo aqui é um jovenzinho que construiu provavelmente com a ajuda do pai. Essa pipa na escola Sete Amparo, foi uma escola matemática. Só não puxa muito pra cá, senão ela vai bater na parte de cima da parede. E foi muito bacana, eu consegui capturar esses momentos e mostrar realmente boa, quem construiu consegue fazer ela voar, né? Mas o trabalho não terminou. Por quê? Bom, a gente sabe que o canudinho é um material barato, ele é um material fácil de encontrar, mas ele é um material mole, né? Tem suas deficiências o material canudo que a gente costuma usar.
Então, nós estamos sempre pesquisando novos materiais. Temos, inclusive, exemplo aqui, com 2 pipas feitas por uma colega nossa, Virgínia. Essa aqui foi feita com varetinhas de madeira e amarração, só que a gente ainda está aprendendo a fazer, porque é uma amarração que é diferente do que a gente está habituado a fazer. Tem essa outra grandona, feita de fibra de vidro, que deve ter uma amarração muito parecida com a anterior. A gente já sabe que aquela de madeirinha que voa. Ela falou até que tem que ter cuidado, que quase cortaram a linha dela, queimou a pipa dela. Outro material que a gente ainda está pretendendo testar é um canudo um pouco mais grosso, mais resistente, que é o canudo que normalmente entrega quando a gente compra um milkshake. Ele é um canudinho mais durinho, mas ele também é mais pesado, então a gente tem que testar. E é isso, é buscar novos materiais para que o aluno constrói às vezes com tanto carinho, tanto cuidado e solta a pipa, às vezes bate em alguma coisa e estraga, né? A gente quer que o aluno possa se divertir durante mais tempo e tenha aquilo, além de uma boa recordação, um bom brinquedo tendo aprendido matemática. Aqui a foto da pipa da Virgínia, para vocês verem como é que é a amarração. E obrigado.